E aí, pessoal, tudo bem? Como estão as coisas por aí? Estamos aqui com mais um episódio, hoje com um convidado especialista em finanças, que vai trazer insights poderosos para nós aqui hoje, tá? Fica com a gente. É isso aí, pessoal. Hoje estamos aqui com um especialista em finanças. Estamos aqui, né, com um escritor também. E também nós vamos descobrir que essa pessoa ela gosta de fazer umas corridinhas, alguma coisa aqui, né? Então estamos aqui com Ricardo Rios. Ricardo Rios, seja bem-vindo aqui com a gente. Obrigado, Saulo Rufino. Obrigado pelo convite de estar aqui e poder compartilhar um pouco da nossa história, um pouco do conhecimento e experiência que a gente vem buscando ao longo de algumas semaninhas, alguns meses aí, né? Isso aí. Obrigado pelo convite aí. Não, Ricardo foi um presente, eu falo sem gaguejar, né? Um presente de Deus aí mesmo, porque a gente conhece tanta gente, né, no dia a dia. Apesar de a gente não conseguir tomar um café, né, Ricardo? Hoje o café vai sair, depois do podcast. Exato, tem que sair. Então a gente começa a conversar e conhecer pessoas assim como o Ricardo, é um presente mesmo. Obrigado, Saulo. E estamos aqui encerrando o ano, né? Com essa temporada. E aí a gente vai falar um pouquinho de finanças aí com o Ricardo. Mas antes, Ricardo, a gente falar de finanças, né? E eu queria realmente... nós aqui, né? Que estamos assistindo, né? Sim. A gente queria saber quem é Ricardo Rios, né? Conta um pouquinho pra gente aí. Bom, depois a gente viu que tem um livro aí, né? Bem legal pra você falar. Trouxe aqui pra comentar. Fica à vontade, conta aí quem é Ricardo Rios. Legal, bacana. Sou casado, esposo da Cintia Almeida, tenho um casal de filhos, a Júlia e o Pedro, presente de Deus na nossa vida. Atualmente moro em São Paulo, né? Aqui em Jundiaí, mas a minha origem tá lá em Goiás, no estado de Goiás. Tem 9 anos que eu saí da minha cidade natal, na época, né? Em 2016, quando eu fiz essa mudança, estava ainda no mundo corporativo. Não sei se eu tinha comentado isso contigo, Saulo. Eu trabalhei 16 anos no mundo corporativo, trabalhei na área de vendas, aprendi muito. A empresa na qual eu trabalhava no segmento de embalagem de papelão do lado, passou por vários CNPJs, mudanças, e eu também passei por várias cidades, né? Saí do interior de Goiás, moramos um tempo em Minas, em Belo Horizonte, tive a oportunidade de ser mineiro, né? Eu falo que o goiano e mineiro é muito parecido, a cultura é muito parecida, a culinária é muito parecida. E depois viemos para Jundiaí. E em 2021 eu decidi abrir o meu negócio. Eu sou um apaixonado também, além de finanças, pelo empreendedorismo. Lá em 2000 e bolinha, quando eu fiz a minha faculdade, terminei a minha faculdade de administração, o meu trabalho de conclusão de curso, né, o TCC, a monografia ali, foi sobre empreendedorismo. Ah, que legal. E eu costumo dizer que eu demorei 16 anos para colocar em prática aquilo que eu escrevi, porque é um desafio. Nossa. E eu que parabenizo quem tem coragem de empreender, que eu falo que exige coragem, Saulo, você também como empreendedor sabe dos desafios, então exige muita coragem, ousadia, perseverança, fé. Não é fácil, enfim. Né? Não, pessoal, tem muita gente que fala, né, vou empreender, né? Não é fácil, não. Tem lá seus desafios. Então, em 2021, a gente estava passando ainda pela pandemia, né, que começou em 2020 ali, e eu viajava bastante a trabalho, viajava enfim, eu atendia o Brasil como um todo, viajava para o norte, ficava uma semana fora de casa, longe da família, enfim. E quando veio a pandemia, Saulo, acho que obrigou a todos nós a ficar reclusos dentro de casa, né? Eu já trabalhava home office, eu gosto de trabalhar home office, porém a pandemia nos obrigou a trabalhar dessa forma. Então, quando passou essa primeira fase mais caótica da pandemia, a empresa falou, olha, agora vamos voltar para o corre, né? Para a rua. E eu já não estava mais naquela pegada. Eu tinha entendido, né, com um olhar diferente o valor da família, dos filhos, dessa proximidade, da saúde física, mental, tudo isso, né, que às vezes o mundo corporativo exige, cobra muito, é um preço caro. E principalmente para quem trabalha com vendas, viajando longe da família de todos. Então, em 2021, eu vi que era o momento de eu empreender, né? De eu entrar nesse mercado. Eu já falava com a minha esposa que tinha o desejo de abrir uma consultoria, pensar, uma consultoria empresarial, enfim. E eu iniciei esse mundo das finanças pela parte de gestão de riscos, a parte de proteção financeira, né? Que um dos produtos é a parte de seguros, que eu gosto muito, talvez por ter sido a escola, né? Sim. Então, esse é um pouco do Ricardo. Desde 2021, estamos em 25 agora, completando 4 anos de negócio solo, de empresa. E eu não me arrependo.
Claro, agradeço às empresas da qual eu passei, né? Isso trouxe uma experiência, uma bagagem, mas eu olho para trás e falo, eu poderia ter feito esse movimento antes. Não que é tudo um mar de rosas, obviamente que não, Sim. mas eu falo, te permite uma liberdade geográfica, uma liberdade de decisão, uma liberdade financeira diferente do mundo corporativo, né? Então, além de finanças, eu sou apaixonado pelo empreendedorismo e um pouquinho de corrida que a gente vai falar ao longo da conversa aqui. Não, vamos falar bastante dele. E é legal porque todo mundo que eu converso tem uma história com a pandemia, né? A pandemia é quase que um marco zero aí para muito empreendedorismo, Sim, né? Para muita mudança de coisa muita chave, diferente. né? Então, quando aconteceu pandemia, aconteceu isso, né? Com certeza. E como que você, né, pensou assim, não, eu vou empreender como consultoria, né? Nesse período que a gente estava passando. Qual foi o que você pensou no momento para falar, para despertar, né? Olha que interessante. Porque um mercado de consultoria, né? É um desafio também, né? É um desafio. Interessante essa sua pergunta, Saulo, porque, como eu te comentei, em 2021, quando tudo isso aconteceu, ou seja, antes, na verdade, dessa data, já tinha o desejo de empreender, mas naquela dúvida, né? Vou usar meu conhecimento de administração, de vendas, em qual linha que eu vou seguir? Não tinha decidido nem o tema propriamente dito e nem o produto, enfim, né? E com a vinda da pandemia, a gente estava num momento caótico, sanitário, falando, né? Pessoas, enfim, com uma situação de saúde muito complicada, né? Sem precedentes até então. E nesse momento, né, em 2021, uma empresa americana da área de seguros, uma seguradora, me contactou, apresentando o produto de proteção financeira, que é o seguro. E a gente estava, eu vejo, não que hoje o seguro deixou de ser importante, não, mas estava muito mais evidente, as pessoas com medo das familiares falecerem. E, claro, a gente tem exemplos, infelizmente, lastimáveis aí de pai de família que faleceu, né? Pai e mãe que faleceu, deixou filhos, crianças, adolescentes sem nenhum respaldo financeiro. E o seguro de vida, que foi a porta de entrada para esse mundo que eu me encontro hoje, foi o primeiro produto da esteira, digamos assim, ele estava num momento extremamente oportuno. Então eu falei, putz, faz sentido esse produto para o momento e faz sentido no quesito também de ter uma autonomia, de continuar trabalhando, não vou dizer só em casa, né? Mas assim, dentro de uma gestão de agenda que eu conseguiria administrar. Então um pouco disso, foi o momento certo, o produto certo, no meio ao caos, e um produto que traria e traz solução frente ao caos, né? A gente vai falar disso adiante também. Dentro de finanças, eu costumo dizer que tem vários pilares ali. Um deles, se não um dos mais importantes, é a gestão de riscos. Então, esse produto veio no momento do caos que traria essa solução. Eu ia até te perguntar justamente isso, né? Você trabalha com gestão de risco e tem finanças, né? Na sua visão, finanças está dentro da gestão de risco ou gestão de risco dentro de finanças? Legal. Saulo, eu costumo dizer da seguinte forma. Quando se fala de finanças, o que vem na cabeça da grande maioria das pessoas, num primeiro momento, é investimento. Investimento é importante, sim, e está dentro de finanças. Vamos pensar finanças como um todo, tá? Mas tem vários pilares ali que vêm, por exemplo, antes de investimento. Eu já participei contigo, inclusive, no evento, falando de mentalidade financeira. Para mim, tudo começa na mente. Então, a mentalidade financeira é um dos principais pilares, é onde vai te destravar, onde vai te mostrar. Porque tanto é, Saulo, que quando a gente fala de finanças, até por ser um assunto muito velado ainda, né? Um assunto que não é ensinado nas escolas, não é ensinado na família. A pessoa aprende no dia a dia e na grande maioria das vezes com grandes desafios. Tanto é que uma pesquisa recente agora aponta que mais de 82% da população brasileira está endividada. E aqui não vou entrar nos detalhes se é um endividamento no quesito de atrasos e pendências ou se é de compromissos financeiros que estão com riscos ali de não serem cumpridos. Então, assim, respondendo a sua pergunta, a gestão de risco, para mim, está dentro de finanças como sendo um todo. Mas antes disso ainda vem a parte de gestão orçamentária, que você também trabalha, tanto na pessoa física quanto jurídica, né? A importância disso. A questão de objetivos financeiros. Por quê, Saulo, que esses pontos vêm antes, por exemplo, de investimentos? Já chegou clientes para mim e falaram, olha, eu recebi, enfim, uma herança ou um valor específico e tal, e, Ricardo, você me ajuda a investir? Ajudo a investir. 50 mil, 100 mil, vamos investir. E quando eu começo, na verdade, a entender o objetivo da pessoa ali, eu faço uma análise, um diagnóstico macro, eu percebo, Saulo, que essa pessoa...
ele tem a intenção de ter uma rentabilidade. Eu entendo que, né, na grande maioria das pessoas que tem um investimento é para fazer o dinheiro render, trabalhar a renda passiva. Sim. Excelente o objetivo. Mas se essa pessoa tem, por exemplo, uma pendência financeira, um empréstimo que seja em dias ou um financiamento, algo assim, esse juro que ele está pagando mensal, ele com certeza é maior do que os juros que ele vai ganhar de rendimento. Vou dar um exemplo rápido. Nós estamos hoje com uma taxa Selic alta, uma das maiores da história dos últimos anos, 15%, vou arredondar aqui, de Selic. Então, a grosso modo, para facilitar para quem está nos ouvindo, o rendimento mensal ultrapassa 1%. Vou tomar como base 1% para ficar fácil de fazer o cálculo. Mas se essa pessoa tem um empréstimo, um financiamento, vamos pegar um exemplo aqui, Saulo, de um financiamento imobiliário, a taxa de juros, ela chega a 14%, 15%. Então, o que eu quero dizer com isso? O juros do financiamento é maior que o rendimento. Então, não faz sentido, olhando para a finalidade de investimento, ter essa aplicação. Ricardo, peraí, então quer dizer que uma pessoa que tem um financiamento, tem um compromisso financeiro, ele não pode investir? Pode, no sentido de ter uma reserva estratégica financeira. Alguns chamam de reserva de emergência, eu gosto de chamar de reserva financeira. Traz uma conotação de muito mais de oportunidade do que de tapar o buraco ali a um previsto. Eu gosto de chamar de reserva financeira. É importante ter essa reserva, mas se for com a única finalidade de o rendimento, ele vai ser menor do que o financiamento está te pegando atrás, entende? Então, assim, aí eu trago esse contexto, Saulo, mas você está falando de investimento, é bacana, mas e isso, isso e isso? Não, se a gestão financeira está toda complexa, será que é o momento, é o ponto principal de investimento? Então, eu comentei tudo isso para você entender, né? Então, gestão de riscos, que é a partir de seguros principalmente, plano de saúde também entra como gestão de risco, porque vai te proteger, te prevenir de um gasto desnecessário ali que não estava programado, um eventual gasto desnecessário. E aí depois eu falo também de aposentadoria. Todos nós, né, queiramos que vivamos por muitos anos e com muita saúde, se Deus quiser assim nos permitir, vamos chegar com 60, 70, 80 anos. A expectativa de vida hoje é grande, é muito maior. E como que eu vou estar financeiramente lá na frente? E aí, principalmente quem é mais jovem, está na casa do 20, 25, 30, até pessoas com mais idade, acabam não pensando na importância de pensar nesse planejamento da aposentadoria. Como que eu vou viver? Eu vou depender só do governo? Eu vou continuar trabalhando? Então, tem um pouco disso. Então, o macro Ninguém é finança... para pensar agora, né? Depois tenta sair correndo, não tem mais tempo. Né? Exatamente, não tem mais tempo. E o investimento, ele também pode ser uma solução para a aposentadoria. Não estou falando aqui de aposentadoria só de contribuição com o INSS, não estou falando só de uma previdência privada, que também é importante. Então, assim, tem vários produtos e vários pilares também que compõem o assunto finanças. Um outro deles, se não talvez o último ali da escala de prioridade, dependendo do perfil da pessoa, o planejamento sucessório. Quantas famílias... E aí a Cíntia, minha esposa, também tem um capítulo no livro aqui. Ela fala justamente... Ela é advogada, né? E fala de planejamento sucessório. Por quê? É importante pensar nisso também. Para quem tem médio ou alto patrimônio, como vai ser essa sucessão? A gente sabe que hoje até para se morrer tem um custo muito alto, né? É alto. De TCMD, enfim, uma série de impostos. Um custo, eu costumo dizer... Saulo, que o custo de um inventário hoje é na casa de 12% a 15%. Então, e aí, dando uma pausa aqui, mas é uma pausa estratégica, né? A gente entrevistou a esposa, a Cíntia. Então, dá uma olhadinha no conteúdo anterior ali, na playlist. Vocês vão ver, tem um conteúdo muito legal com relação a tudo isso que o Ricardo está falando, que é realmente importante, que, igual você comentou, deveria ser pauta de escola, né? A pessoa já crescer, saber que existe mecanismos, que não é uma didática tão difícil de aprender. Não é que as pessoas realmente não procuram conhecimento, né? Mas eu queria dar essa ênfase aí, gente. Claro. Tem um conteúdo muito legal aí para vocês explorarem. E é interessante ainda nesse sentido, né? Do porquê da Cíntia falar de finanças, tem tudo a ver, né? O conceito jurídico, porque existem ferramentas jurídicas, eu costumo abrir um pouco mais o leque, Saulo. Existem várias ferramentas que te trazem proteção financeira, desde gestão de riscos, estamos falando de exemplo de seguros, por exemplo, mas existem ferramentas também contábil, que é na sua área de atuação, e ferramentas jurídicas. Então, eu tenho ferramentas financeiras, jurídicas e contábeis. Então, uma delas, por exemplo, jurídica, que a Cíntia, né, comentou no podcast anterior, a hold, o testamento, essa organização do inventário, tudo mais, é importante. Então, são vários pilares, né? O assunto finança é muito, muito amplo, né?
e pode ser explorado por horas, né? Sim. Tanto é que tem cursos, MBAs de Só sobre isso. Sobre finanças. Então é um assunto bem interessante, um assunto para todos, né? Tanto é que quando eu decidi escrever o livro em 2023, o livro tem o título de Evolução Financeira, tá aqui o livro foi lançado em 2023, foi justamente, Saulo, de desmistificar um pouco esse assunto, sabe? De trazer mais clareza, deixar de ser um mito, né? Eu vejo as famílias, no meu caso mesmo, eu não aprendi sobre finanças na família. E eu vejo assim que mesmo quem tem bastante recursos também tem dificuldade de gerir esse recurso. Não é só quem tem menos recurso ou quase não tem recurso, né? Sim. Então é assunto para todos. Eu costumo falar nas empresas, né, quando eu vou fazer um trabalho, que a energia que eu gasto para a empresa que tem dinheiro é a mesma que não tem. A grande diferença é que o cara que tem dinheiro, ele dorme um pouco melhor do que o outro. Mais tranquilo, ele tem mais liberdade. Tem mais liberdade, tem mais ali, autonomia, né? Exato. Mas o desafio dele é o mesmo, porque as metas precisam se manter, a empresa precisa estar sempre cortando o custo, né? Então, coisas assim, que pode ser que agora eles não veem, né? Mas vai aparecer daqui a um tempo, né? Sim, com certeza. Mas é muito legal. Falando um pouquinho do livro aí, eu acho que confessei que eu li só até um terço do livro. Tem tempo ainda. Mas tem tempo e é um livro legal porque é um livro realmente de estudo, né? Sim. Eu percebi, ele falou assim, é um livro de estudo, é um livro que você pode pegar ali, vou ler um capítulo agora, num capítulo você tem começo, meio e fim de um tema. Exato. E aí, esse livro, ele tem vários temas, vários pontos ali importantes, até de cartão de crédito, pontuação. Então você vê a diversidade. Conta um pouquinho pra gente aí desse livro. Conta como surgiu, né? E essa ideia de colocar vários temas aí que é bem legal. Eu recebi um convite de um amigo que já tinha escrito um livro, né, de um outro tema, e ele me apresentou ao CEO da editora Chave Mestra, que é daqui de São Paulo, aqui de Alphaville, essa editora. E o objetivo deles nem não estava, como se diz, já com um cronograma para falar desse assunto, mas ele sabia da importância, tanto é que depois desse livro vieram outros também sobre esse tema de finanças. E nós reunimos, né, a editora contactou vários profissionais de finanças, mas com assuntos diferentes e complementares, como você comentou. Eu estou falando aqui nesse livro, eu decidi falar sobre gestão de riscos, que envolve também a parte de seguros. Outro especialista falou sobre investimento, outro falou sobre como sair da dívida. A doutora Cíntia falou sobre ferramentas jurídicas, né, para questão de inventário ali, por exemplo. Fala sobre consórcio, fala sobre mentalidade, então tem psicólogos aqui dentro também. Como eu comentei no início, eu costumo dizer, não só nas finanças, a mente ela coordena todo o nosso corpo e o nosso futuro, até certo ponto de vista, digamos, né? Que a gente vai... determina o nosso pensamento e as nossas ações, consequentemente. Então, aqui nós foram 32 autores, 32 autores, e é bem o que você falou, não necessariamente os assuntos eles estão em uma ordem necessária, digo, de prioridade, não. Ele está muito mais voltado para temas que têm início, meio e fim, em capítulos curtos, como você mesmo comentou. Então, é um livro de estudo porque, eu estou passando um momento desafiador, vou ler um capítulo aqui, por exemplo, da Patrícia Guimarães. Ela vai falar de lucro. Opa, como é que eu posso ter lucro? De que forma? Onde eu vou aplicar? Fala também de empreendedorismo. Tem um outro aqui do Renan, por exemplo. Ele está falando aqui de renda variável. Teve um outro colega que falou de renda fixa, renda variável. Então, se a pessoa está procurando naquele momento sobre investimentos, ele vai ter um capítulo específico sobre isso. Então, é um livro completo. É quase como uma enciclopédia. É um livro completo e que vale retomar, eu digo de tempos em tempos, essa área de conhecimento, né? Um outro produto que eu gosto bastante também tem dentro da Bragit, eu acabei não falando o nome da minha empresa, né? A Bragit, vamos fazer um jabá aqui. A Bragit Consultoria, porque dentro da Bragit, eu como o sócio fundador, né? O consultor principal, a gente trabalha com produtos específicos também. Um deles, Saulo, quando eu olho no pilar objetivos financeiros, né? Objetivos de vida, é muito comum a pessoa falar, Ricardo, ok, você mapeou todo aqui, eu quero comprar um imóvel, uma casa própria, é o sonho do brasileiro ter uma casa própria. E aí, como que ele vai comprar? Ele tem condição financeira, ele tem uma reserva financeira para comprar à vista? Se tiver, é excelente. Será que é a melhor estratégia, principalmente com a taxa de juros alta hoje, né? Ele tirar de um investimento para comprar à vista? Precisa ser avaliado. Não, ele não tem a condição de comprar à vista. Ele vai entrar no financiamento? Opa, com essa taxa de juros tão alta, o financiamento, para você ter ideia, Saulo, o financiamento exige uma entrada
alta, eu considero, de 20% a 25% do valor do imóvel. E aquele saldo ali, ó, da diferença que você pega como financiamento, no final de 20, 25, 30 anos, você vai ter pago 3 vezes. Então, será que é a melhor estratégia? E aí, um dos produtos que traz aqui no livro também, que um especialista comenta, e que nós temos na Brage, que é a parte do consórcio também, a estratégia, um produto fenomenal, daria para fazer um podcast só falando de consórcio, é um produto também estrategicamente inteligente dentro de finanças. Então, para quem está nos ouvindo aí entender qual que é o papel do planejador financeiro, do consultor financeiro, é olhar de uma maneira muito mais abrangente do que somente investimento, ou do que somente, Ricardo, eu preciso sair das dívidas, por exemplo, né? Eu recebo demandas, Saulo, recebi uma de uma colega, inclusive de Goiás recente agora, Ricardo, eu preciso de uma ajuda, porque eu não estou conseguindo, eu estou afundando, não estou vendo saída. E o ponto não é eu só pegar na mão dessa pessoa agora por 2, 3, 6 meses e tirar ela da dificuldade. Eu preciso fazer com que ela entenda ou fazer com que ela reflita do porquê que levou ela até aquele ponto. Porque se eu largo a mão dela daqui 6 meses e ela se afunda de novo, meu trabalho não foi efetivo, você concorda? Concordo. Eu preciso fazer com que ela entenda... Uma mudança, né? Uma mudança mesmo, né? E é mudança de comportamento, mudança de mentalidade, os hábitos. E é tão interessante isso, Saulo, eu deleito, né, falando de finanças, porque vejo, tem vários casos de pessoas que estão altamente endividadas por uma questão totalmente emocional. Sim. A pessoa compra compulsivamente bolsa, calçado, né? Bolsa, calçado, tô falando de mulher aqui, mas não que mulher seja mais endividada que homem, não tem uma relação direta. Eu fui direto na bolsa, já. Que eu lembrei agora. Tem que ter cuidado, depois eu vou apanhar em casa, hein? Então, assim, mas, né, e homens também que tem um comportamento de compra compulsiva. Então, não é só o Ricardo como um financista, o número. Eu falo que finanças, ele vai muito além de números. Eu atendo casais, né? Aí chega o casal, senta e a gente vai conversar. Não, porque eu quero comprar uma casa, a casa dos sonhos. E aí, se eu for olhar de finanças, às vezes eu levo, só olhar racionalmente, eu vou levar por uma solução, né? Menor taxa, etc e tal. Mas aí um dos dois, a mulher ou o marido, enfim, fala, não, mas eu quero isso rápido. E eu costumo dizer um ponto importante, Saulo, dentro de finanças. Se você precisa de dinheiro rápido, esse dinheiro vai ser caro. Se você pode esperar um pouco mais, ele tende a ser mais barato, tem possibilidade de ser mais barato. Então, se a pessoa, vou dar exemplo de novo do imóvel, quer comprar imóvel, tem que ser rápido, tem que ser dentro de 2 meses. O financiamento vai ser a solução, mas ele vai ser caro. Não, tem tempo, eu vou me planejar para comprar daqui 1 ano, 2 anos. Opa, então eu tenho formas de desenhar um plano para tal. Existe um mecanismo para cada situação. Exato. E aí, dentro disso, eu estou comentando que finanças é além de números, e aí o cara fala, não, eu quero uma casa XYZ que vale 1 milhão. E a esposa, não, mas eu quero com uma decoração tal, com uma despensa maior. Em algumas situações, Saulo, para você entender, se a gente for levar ao pé da letra, e muitos consultores financeiros mostram isso, que comprar um imóvel nem sempre é a melhor estratégia, olhando para números, tá? Olhando para números. Muitas das vezes você alugar é mais inteligente olhando para finanças. Mas aí chega a pessoa e fala, Ricardo, eu quero ter minha casa. Então eu vou falar para ele, não, Saulo, você não vai ter sua casa porque não é... Não, é seu sonho, é seu objetivo. O objetivo de vida, seu objetivo não é economizar ou ter grandes valores investidos. Então o meu trabalho é justamente de mostrar o assunto finanças de uma maneira prática e fácil, né, que a pessoa consiga ter um entendimento claro ali, mas também eu vou ponderar, não, mas eu preciso disso rápido. Eu sei que vou pagar mais, mas eu preciso disso rápido. Ou, Ricardo, eu entendi que o investimento moderado ou conservador é num CDB, por exemplo, mas eu quero arriscar numa bolsa de valor, em ações, porque eu quero sentir a emoção. Então, o meu trabalho é, ao mesmo tempo, trazer a racionalidade dos números, mas também entender a busca que cada um tem. E isso aí não tem certo ou errado, né, Saulo? Cada um veio no mundo com um objetivo, ou tem um estilo de vida, tem uma expectativa de vida, né? Não tem uma forma de acreditar, né? E aí volta onde? Volta lá na mentalidade, né? Mentalidade, é verdade, cara. E é legal porque eu sempre passo por alguma empresa e converso com empresários, né? Eu sou da área contábil. Sim. E aí, sempre quando eu percebo que existe uma situação financeira, né, até eu já dei palestra, a empresa pediu para mim, encomendou uma palestra finanças pessoais, alguma coisa assim, não é o meu foco, né, mas a gente acaba fazendo algum trabalho ali. E aí, quando alguém me procura, eu falo, tem uma pessoa que vai te ajudar.
né, com o Ricardo. Eu sempre passo o contato dele. Por quê? Porque vai muito além de finanças. Você Vai. sempre falou essa frase. Vai. Né? Vai muito além de números, né? Sim, muito além de números. E aí, quando a gente entra, tem seguro, é tanta coisa dentro da vida pessoal, né? E eu percebo, a maioria dos problemas empresariais que eu pego vem do CPF. Sim. E aí, curando o CPF, a gente consegue trabalhar melhor na empresa. Né? Saulo, não vou dizer que eu nunca encontrei um caso como esse, mas é difícil você encontrar um caso onde a empresa está passando dificuldade financeira e a vida pessoal do dono, do sócio principal ali, tá em ordem. É um espelho, é um reflexo. É a forma dele tratar os números, dele tomar a decisão, entende? Uhum. E na maioria das vezes, se a empresa está caminhando bem ali, a vida financeira pessoal dele também tende a ser boa. Então é aquilo, eu costumo dizer, né? O CNPJ por si só ele não faz nenhuma lambança financeira. São as pessoas que tomam as decisões erradas ou decisões precipitadas, né? E aí por vários motivos. Às vezes falta de conhecimento ou a pressa. Eu falo que em finanças, não só em finanças, mas estamos falando de finanças aqui, né? A pressa é inimiga da melhor decisão. Tá? E aí aquele ponto, talvez por uma cultura nossa de pouco ser planejado. E o brasileiro é assim, né, Saulo? E aí é um desafio para todos nós, né? De ir levando a vida com a barra, né? Vai levando. É que estoura, que explode. E o cara vem falar comigo. É comum, eu imagino que você, atuando na controladoria e contabilidade também, né? A hora que deu problema, Saulo recebia uma notificação. Agora que vai atrás. Ele já sabia, ou ele poderia saber disso antes e ter tomado decisões, igual a minha esposa é advogada. Fala, cara, tem inúmeras formas de se prevenir de uma ação judicial, por exemplo, dentro do ambiente empresarial, né? Às vezes ele não toma essa precaução. E ele deixa a bomba estourar para depois resolver. E aquilo sai muito mais caro e com muito mais dor de cabeça, menos noite de sono e por aí vai, né? Você sabe que a contabilidade conectada ela nasceu com isso, porque a mesma dificuldade que a gente tem das pessoas não terem estudado finanças na escola, né? Como uma disciplina igual matemática, né? E assim, né? A contabilidade é a mesma coisa, porque a pessoa ela quer empreender e ela esquece todos os desafios que tem de uma das partes que é a contabilidade, por exemplo, né? E é engraçado que tem, às vezes, pessoas que me procuram para fazer um trabalho e eu já falo, você tem certeza que você quer abrir uma empresa? Né? Porque, às vezes, pelo perfil, a gente percebe, assim, ele não é uma pessoa que vai empreender, ele só quer um CNPJ para fazer alguma coisa, às vezes, para contratar um seguro, para contratar um convênio, para trabalhar numa empresa como o PJ, que é muito comum, né? Só que ele esquece por trás dos bastidores, ele abriu uma empresa que precisa ter a mesma seriedade. Né? Então, a contabilidade conectada ela veio para tentar educar as pessoas, né? Cumprir. E eu vejo assim, é um papel parecido com os... E é preventivo também. Preventivo e de conscientização. Então, né? Porque quando a pessoa já vai procurar a gente, já está muito complicado. Mas se a pessoa ela procurar a gente com antecedência, dá pra gente evitar muito. Eu tô atendendo, por exemplo, um empresário que é muito legal, porque ele começou há 11 anos com o seu empresário e é a primeira vez que eu olho a contabilidade. Então ele tem um outro contador, e até outro contador tá feliz da vida, né? Porque nunca ele tinha feito as perguntas. Então eu tô ajudando ele nesse sentido. A pergunta para você é o seguinte, a contabilidade eu entendo, eu sempre vou defender como uma área contábil, né? Uma área muito importante para as empresas, certo? Com certeza. E recentemente, eu conversando com uma empresa, eu falei, finanças e contabilidade, muita gente confunde, mas são coisas diferentes que andam junto, né? E eu até fiz uma apresentação e chamei, é o par perfeito para a sua empresa, contabilidade e finanças, né? Contabilidade tem um olhar mais patrimonial também e financeiro. O que você acha, olhando assim, a contabilidade e as finanças para o empresário, para as pessoas físicas, levar alguns conceitos de contabilidade para dentro da casa, né? Como que você entende isso? A minha percepção, Saulo, e aqui é interessante essa sua pergunta, obviamente o meu conhecimento é muito mais de finanças do que contabilidade, você está do outro lado da mesa, literalmente. E o que eu vejo? Tem uma relação direta e caminho, não tem como separar, porque eu vejo assim, a contabilidade, ela trata de várias questões de obrigatoriedade legal, né? Tanto de tributárias, fiscais, você sabe muito bem, o empresário precisa saber, não que ele tem que ser um especialista nisso, mas ele tem que minimamente saber o que é e ter um bom profissional, como você, por exemplo, para que ele foque no que é o produto principal dele, na venda, enfim, na administração da empresa. Agora, o que é interessante,
Quando eu falo de finanças, eu tô olhando muito mais para dinheiro, tá? Claro, contabilidade tem uma relação direta, como nós falamos, números também. Quando eu falo de finanças, estou falando mais do fluxo de caixa, no sentido da saúde financeira. Como isso vai girar, entende? Entradas, saídas, no sentido de tomar decisões acertadas. Tá fazendo sentido o que eu tô te falando nesse ponto? E é claro, por que tem uma relação com a contabilidade? E aí volta lá, peraí. Se eu olhar só como finanças, falando de finanças um pouco, falando de finanças empresariais aqui, para ter um lucro e tal, peraí, às vezes eu preciso chamar, na maioria das vezes, não todas as vezes, chamar um contador, opa, se eu tiver um enquadramento diferente do simples ou do presumido, eu vou ter uma economia tributária fiscal aqui, então tem que caminhar e tem que estar de fato muito alinhado. Sim. Então, para mim, não tem como separar isso aí, Saulo. Contabilidade e finanças tá muito atrelado, total. É isso aí, eu também penso, eu acho que a empresa tem muito que crescer com finanças, a gente sabe disso, né? Mas também eu acredito que tem muito que crescer com a contabilidade, tá? Então, vem reforçando a reforma tributária que vem vindo, é uma reforma muito mais focada no empresário do que o próprio contador, né? Sim. E ainda tem empresários que ainda não caiu a ficha que ele vai ter que realmente se conhecer muito de finanças e de contabilidade também, porque senão ele não vai conseguir fazer preço, não vai conseguir gerenciar bem sua empresa. E um outro ponto, Saulo, que eu vejo, olhando no atendimento a empresários, é assim, igual eu comentei no início, eu sou apaixonado e incentivo, vou colocar uma aspas aqui, a todos empreender. Eu sei que empreender não é para todos, mas eu entendo que esse gosto, essa experiência, todos deveriam passar. Né? Não que seja mar de rosa, mas a experiência e o crescimento intelectual, a superação de desafios é diária. Você sabe bem o que eu tô falando. Eu vejo muito assim, Saulo, olhando nesse sentido. Você vai entender por que eu tô te falando isso, tô compartilhando isso. Eu vejo muitos empresários que chegam até mim no sentido, Ricardo, eu preciso organizar finanças porque tá descontrolado ali, né? E muitas das vezes, quando eu olho um passo atrás ali, a mentalidade dele, a gestão dos números, tá ok, sabe? Tá minimamente organizado ali. Só que a gente vai ver que faltou planejamento na abertura dessa empresa. Aí não tinha uma assessoria contábil, tomou decisão errada. Não tinha um mapeamento de mercado, não fez um plano de negócios. Eu atendi recente uma empresa, microempresa de cosméticos, e assim, aí entendendo um pouco da história, né? Como você chegou até esse produto aqui, um produto lindo? Ela falou, não, porque eu já trabalhava na área e eu achei sensacional ter um produto para vender para meus clientes. Só que é resumo da ópera, né, para ser direto ao ponto aqui. Não tinha saído o produto, não tinha venda. Porque o produto dela, pelo menos umas 4, 5 vezes maior do que os concorrentes, uma qualidade do ponto de vista do cliente comum, qualidade igual, ela até emocionou, a qualidade é maior, é melhor. Falo, tá, mas o seu cliente não está percebendo isso. E como que eu vou fazer para perceber isso? Então, e aí, essa mulher, a dona, me chamou para falar de finanças. Só que o ponto não era o número específico, é porque se não tem receita, agora volta um pouco a contabilidade. Se não tem entrada e tem várias saídas que eles tinham contratado uma agência de marketing sensacional, uma embalagem sensacional, um produto de qualidade, só que não tinha venda. Então o ponto não era, Ricardo, me ajuda nas finanças, nos números, é muito antes. E aí você vai vendo que, e a gente falando aqui de empreendedorismo, né? Para o empresário, é olhar tudo isso. E ele vai conseguir olhar tudo isso sempre e a empresa crescer? Não, aí vai ter que ter um Saulo, vai ter que ter o Ricardo, vai ter que ter a doutora Cíntia, vai ter que ter... praticamente uma equipe que ele tem que montar para gerenciar a empresa, que às vezes eles negligenciam muito, né? Não vou pagar isso aqui. Exato. Eu acho que isso aqui eu consigo fazer, né? Exato. E Saulo, convenhamos, qual que é a probabilidade de uma única pessoa, sendo o Ricardo ou o Saulo, ser bom em tudo? Ser bom em tudo. Você é excelente em contabilidade. Talvez, vou dar um exemplo aqui, em marketing, vou dar o meu exemplo, né? Em marketing, entendo pouco, brinco lá, olha lá. Sim. De finanças entendo, de jurídico nada. Eu tenho que ter uma pessoa para cuidar disso. Porque se eu quiser equilibrar todos os pratos, é aquilo. Pode-se, né, ir por um caminho muito perigoso, tomar decisões erradas, e a empresa não vai crescer. Né? Então, por que eu fiz questão de trazer tudo isso? Nem todo problema que o empresário tem, ou nem todo um problema, até na vida pessoal né, de um casal, de uma família, é número, é finanças. Eu vejo casos de familiares falando, né, assim, olhando para o lado pessoal, nossas finanças estão conturbadas. Você vai ver um problema conjugal que a pessoa viveu, que está vivendo, desafio com o filho, doença, um monte de coisa que reflete nos números. Mas não é uma origem
de finanças, entende? Então é um assunto que é bacana, eu gosto. Ele amplia muito, né? Quando a gente... Muito, pode ser muito. que finanças, ele inicia quase que um diagnóstico, né? Sim. Sobre o que realmente está acontecendo na vida. E assim, se a gente for ver, né? Eu sou apaixonado também por leitura, não só por escrever, mas por leitura. Tem livro A Mente Milionária, tem um outro livro bacana, Psicologia Financeira. E aí um dos pontos nesse livro, nesse segundo livro, fez uma pesquisa, Saulo, de pessoas que pegou um grupo de pessoas que tinham uma condição de formar uma reserva financeira, sabe? Montou lá 50, 100 mil, 200 mil, depois eu vou falar um pouquinho dessa sugestão dessa reserva financeira, né? Como que ela pode ser formada. De um grupo que tinha essa reserva financeira e um grupo que não tinha essa reserva. O grupo que tinha reserva vivia melhor, tomava melhores decisões não só nas finanças. E olha só, não utilizaram a reserva, eles só tinham. Então, o fato de estar em uma boa condição financeira é meio um ciclo. Estar em uma boa condição financeira te permite tomar boas decisões. Estar em uma condição financeira ruim pode levar a pessoa a tomar decisões não tão boas. Então é um ciclo. Se eu estou numa boa condição, eu vou tomar melhores decisões que vai me proporcionar ainda uma vida melhor, digamos assim. Então é muita coisa envolvida e às vezes acha que é só bate finanças, o desespero, aí o cara começa a tomar decisões cada vez piores, né? Vou trazer uma dica aqui, Saulo. Eu atendi, foi essa semana passada, uma senhora, ela empreende há quase 30 anos. E nesse ponto específico, o desafio dela nem não foi na empresa, nas finanças corporativas. Foi, claro, o recurso principal dela vem da empresa, né, do trabalho dela na empresa, mas foi na pessoa física. Ela já estava com um nível de endividamento alto e ela, sem consultar ninguém, com pouco conhecimento de finanças, ligou para todos os bancos, né, foi ligando para os bancos e foi renegociar as dívidas. É um pecado gigante. O risco de se afundar mais, Saulo, e aqui fica uma dica para quem está nos ouvindo, nos assistindo, numa renegociação bancária é muito alto. Por quê? Convenhamos, Saulo, o banco não perde dinheiro. Eu costumo dizer, tem uma outra frase que eu falo, que o gerente do banco não é nosso amigo. Ele não é nosso amigo. Imagina, ele está vestindo a camisa de um banco A. Para quem que ele trabalha? Para o banco A. Ele, na grande maioria das vezes, Saulo, trazendo exemplos reais, você chega lá para tirar uma dúvida, para trazer buscar uma solução, um produto, ele te vende outro. Sim. Porque a meta dele era para vender outro produto. Tá mais evidente isso, né? Antigamente acho que o gerente ele tinha muito mais, acho que funções, né? Acho que ele era menos pressionado por meta, que hoje tudo é meta. Né? Alguma coisa assim que fazia ele realmente ser humano em alguns casos, né? Hoje não, hoje ele precisa realmente, né? Não. Fica claro que ele quer vender alguma coisa. E aí, Saulo, nesse sentido ainda, é interessante que você falou, por quê? E aí, falando da renegociação que eu quero trazer aqui. Ela fez renegociações, é como se fosse assim. Vou dar um exemplo aqui. A dívida dela era de 20 mil. Ok, a dívida assumida, ela, né, querendo pagar. Não, eu divido para você em 30 parcelas de R$1.000. Os R$1.000 cabem no bolso dela? Coube, vou usar esse termo. Mas a dívida que era 20 virou 30. E aqui eu não estou incentivando ninguém, obviamente, a não pagar. Não, o ideal é se assumimos, né, um compromisso financeiro, precisa honrar. Estou trazendo e deixar claro aqui, né? Essa renegociação tem que ser muito bem calculada. Muito bem calculada. E muitas das vezes, Saulo, você tá atuando, né, na área tributária e fiscal, você sabe que muitas das vezes a estratégia é você tirar o pé. Espera que eu vou voltar com o banco para renegociar daqui 3 meses, 6 meses. Tem casos que a dívida que era 100 mil... tem uma economia de 70%. Sim. E, repito, não estou incentivando ninguém aqui ser inadimplente ou dar o calote. Não é isso. É tudo isso questão de estratégia. Estratégia. Assim como tem estratégia fiscal, tributária, dentro da legislação, não estamos falando de nada, incentivando nada incorreto aqui. É isso, manter a calma. E é aquilo, quem tem pressa nas finanças, o risco dele tomar decisão errada é muito grande. Da mesma forma, quem tem uma pressa de enriquecimento. O investimento lá está pagando 10% ao mês. Opa! E aí eu vou abrir um outro parênteses aqui, dentro de finanças, dentro de investimentos, né? Tem 3 pilares principais. Rentabilidade, que é o quanto de fato vai trazer de crescimento daquele capital inicial, que é os juros ali, né? Tem a volatilidade, que é o quanto vai oscilar, e tem o risco. Então sempre pensa assim, se um investimento está te pagando muito, fica de olho bem aberto, porque o risco também ele é acima da média, é grande. Ninguém oferece, Saulo, investimento nenhum vai oferecer
5, 10% de juros. Como teve uma época forte nas pirâmides aí, né? Que muita gente investiu, era altíssimo, você fazia conta. Ué, mas onde que o cara consegue pagar tudo Não é isso? sustentável, né? Não é sustentável. Não é. Saulo, a gente trabalha com números, você trabalha com muito tempo também. A gente olha, às vezes a gente bate o olho numa empresa, a gente já sabe qual, né, o lucro, né? Algum momento o buraco aparece. Exato. Então, assim, dentro de finanças, até essa tomada de decisão muito apressada leva a decisões ruins. Buscando investimento milagroso, não existe investimento milagroso, não existe investimento milagroso. Como uma tomada de decisão dessa cliente, né? Aí ela foi no banco, aceitou, e assim, aí o que o banco usa, né? Você assumiu uma outra dívida. Então a sua dívida que era 20, quando você assumiu renegociar, a sua dívida, você assumiu que ela é 30. Só que aí eles trazem um viés comercial, não, parcelinha de R$1.000. E aí o 30 vem bem pequenininho lá, né? Então assim, Saulo, é uma questão muito interessante, muito abrangente. A finanças atrelada com uma série de questões. Você entende que é algo cultural? Porque, por exemplo, eu estava atendendo uma empresa e ele teve empresa na Europa, inclusive. Ele faz algumas negociações, né? Nesse sentido, Brasil, né? E ele teve que abrir uma empresa na Europa. Não lembro que país que foi, tá? E aí ele contou, quando eu comecei a fazer a mentoria com ele para ele organizar a parte contábil da empresa dele, né? Então, não fazendo um trabalho de contabilidade, mas dando uma mentoria, né, para ele, com controladoria. E ele falou que ele nunca parou um momento para olhar a empresa desse jeito. Aí ele viu lá os ativos, os passivos. Eu entrei em bastante detalhe de balanço, né? Carga tributária, dos impostos e tal. E ele começou a lembrar que o que eu estava fazendo com ele era a mesma coisa que um contador lá da Europa fazia com ele. Toda semana o cara mandava mensagem e queria conversar com ele. E mostrava, só que era termos em inglês, né? O balance sheet, o P&L, e falava assim. E ele foi fazendo esse trabalho e não associava. E aí, em uma das sessões que a gente estava fazendo, ele lembrou e falou assim: que coisa, eu fazia toda semana essa conversa com o contador meu lá da Europa. E aqui o contador nunca me ligou e tal, né? Então a gente tem esse lado, né? O contador, ele também, ou ele não vai atrás por algum motivo e tal, e também o empresário não vai atrás, mas ele garante a conformidade fiscal da forma dele ali. Sim. Por isso que eu entendo, e eu tive essa evidência, né? Realmente é cultural. A gente não aprendeu e não tem vontade de aprender, né? Como que você enxerga aí as finanças nesse sentido? Concordo contigo. É cultural, lamentavelmente até cultural. Até uma frase assim, eu já ouvi muita frase assim: eu tenho medo de finanças, eu não gosto de finanças, eu não entendo, né? É mais e menos, né, cara? Eu não entendo nada de finanças, né? Então, e aquilo, né, Saulo? Você participou de pelo menos 2 palestras que eu estava ministrando, né? Eu falo, se essa pessoa acredita nisso que ela fala, finanças eu não gosto, finanças é um problema, finanças vai ser um problema. Vai ser. Se ela está afirmando, e você está dentro dela, isso vai ser. Saulo, respondendo a sua pergunta, é uma questão cultural, lamentavelmente, por uma série de questões. A gente vê o brasileiro pouco planejador, extremamente imediatista, e o brasileiro, eu vejo diferente de outras culturas, mesmo quando tá ruim, ele tá dando risada. Isso que é preocupante. Ele não para e fala, nossa, agora complicou. Eu vou precisar de um consultor, de controladoria, de um advogado. Não, ele vai deixando. Ele tá ruim, ele sabe que tá ruim. Só que é cultural, é normal pro brasileiro estar ruim. Vou te dar um exemplo. Voltando à gestão de risco, falando na parte de seguros, né? Eu gosto bastante dessa área e gosto de dar exemplos. Eu, estudando essa parte, Saulo, fui olhar a população americana e peguei o Japão. A gente conhece a cultura japonesa, né? São bastante rigorosos e muito planejadores, muito conservadores. Isso é muito bacana. E aí eu fui olhar qual que era a percentual da população, né? Tanto japonesa quanto americana, comparada ao Brasil, voltada para a questão de gestão de riscos. Vou te trazer 2 números e depois ter uma charada para você responder. Ixi, cara. No Japão, Saulo, aproximadamente 92% da população tem seguro de vida. Ou seja, eles estão preocupados com os familiares, numa partida ou num caso de um diagnóstico de doença, porque hoje o seguro de vida não é só falecimento, tem coberturas em vida, em caso de acidente e tudo mais. A gente vai falar disso também mais adiante. 92% tem. Tanto é que no Japão tem seguro de vida para crianças e bebês, o que no Brasil... só pode a partir dos 14 anos. Não sabia que tinha e com raríssimas exceções ainda. Tem alguns pormenores ali. No Japão tem para criança e bebê, para você ter uma ideia.
Já começa mudando por aí. 92%, grava esse número. Quando eu vou olhar os Estados Unidos, em torno de 63, 65% da população americana tem seguro de vida. E aí a pergunta é, qual o número que você acha, qual o percentual que você acha dos brasileiros que têm seguro de vida? Chuta. Cara, tem medo de chutar aqui, mas metade? Não. Metade, você fala 50%? Da população. Ou metade de 60%? Metade. Depende do ponto de vista. Saulo, e aí entra um desafio nosso, né? Eu digo nosso aqui como consultor, falando de gestão de risco, para fazer chegar nos 50%. Hoje, Saulo, é em torno de 15%. Nossa. E aí esse nossa vai ser mais nosso ainda que eu te der detalhes. Desses 15%, você sabe que hoje muitas empresas fornecem o seguro como um benefício, e é um produto importante e tal. Mas desses 15%, a metade disso são planos corporativos. Ou seja, não foi a pessoa que decidiu adquirir. Então, se eu for olhar o número bruto, é em torno de 7 a 8%. Nossa. Então, nossa, 7, né? Nossa. E aí, estou trazendo esse exemplo, você vê que é uma questão cultural. Vou te dar um outro exemplo para validar isso que eu estou te falando de uma questão cultural. No Brasil, pode ser preciso, né, comprar, financiar, um empréstimo. O que eu faço? O que é melhor fazer? Onde a pessoa vai? No banco. Quando fala de estratégias financeiras, a pessoa vai no banco. E aí, aquele ponto que eu falei, o gerente não é seu amigo, cuidado. Mas enfim, a pessoa vai onde? Vai no banco. Nos Estados Unidos, não. Ele vai procurar quem? Um financial advisor, que nada mais é do que um consultor financeiro, um planejador financeiro. Sim. Por que é interessante? Eu falo, né, eu como planejador, o meu trabalho, o Saulo, ele tem que ser independente. E ele é independente, não pode ter um viés. Tanto é que quando... até você indicou um casal de amigo recente que estava para comprar um apartamento, depois eu te relembro o nome deles. Eu sentado com eles falei, olha, ele já tinha algumas propostas, né, de consórcio, de financiamento. Falei, ó, pode trazer, vai no banco A, até sugeri, vá, porque eu vou te ajudar a decidir isso aqui, vamos olhar o que você conseguiu. Você não está amarrado com a instituição financeira. Eu não tenho. E aí que é o ponto interessante, Saulo. Eu, nas minhas consultorias, mesmo quando eu vou falar de consórcio, né, tem várias administradoras que eu trabalho, quando eu vou falar de seguro de vida, tem várias seguradoras, enfim, lá, quando ele vai assinar a proposta, ele vai saber o nome da empresa. Porque para mim isso é... Claro que eu trabalho com empresas idôneas, empresas com uma experiência e com uma bagagem muito grande. Mas o nome não é o mais importante. Eu preciso primeiro entender o que ele precisa e qual produto que eu vou trazer. Igual, por exemplo, Saulo. Pode ser que um produto, Saulo, de uma administradora, de uma seguradora, seja melhor para você do que para sua esposa, para Denise, por exemplo. O produto que é adequado para mim pode ser diferente da Cíntia, minha esposa. Entende? Sim. E aí, se você vai numa instituição financeira buscar uma solução, ele vai falar bem do produto dele e mal dos outros. Sim. Isso é lamentável. E aí, reforço porque nos Estados Unidos, as pessoas vão procurar um financial advisor, que é um consultor independente. Como é o trabalho que eu faço, fiz com esse casal. Não, traz as propostas dos bancos. Olha, esse é bom por causa disso, esse não é tão bom. E aí eu falei, olha, se eu conseguir, dentro das seguradoras e instituições que eu trabalho como parceiro, enfim, como representação financeira, digamos assim, eu conseguir uma solução melhor, eu vou te apresentar. Se eu não conseguir... Até porque eu sou... Aí entra outro ponto, né? Eu sou remunerado pelo meu trabalho de consultoria. Sim. Eu não sou remunerado, nesse caso, pelo produto que eu estou vendendo. Produto, né? Diferente, vou dar um outro exemplo. Investimentos. Muita gente não sabe. Os assessores de investimentos, eles ganham, na maioria das vezes, isso possivelmente vai mudar, eles ganham em cima do produto que ele vende. Então, vou trazer um nome fácil aqui. Tem lá o CDB, tem, né, que é renda fixa, tem renda variável, tem ações. Muitos dos casos, se não for muito correto, muito ético, ele vai te ofertar aquele produto que ele vai ter a menor remuneração. E não que vai ser melhor para você. Entende? Então, isso eu falo isso com muita pena, de verdade, o Saulo. E até... como que eu posso dizer? É um desafio meu como consultor, porque pensa assim... A Brage Consultoria, como eu comentei no início, tem 4 anos de experiência, de vivência. Claro que eu já vim estudando antes disso e tal. Mas quem que é a Brage, se eu olhar a marca, frente a um grande banco, um bancão? Ele tem muito mais destaque. E as pessoas associam, não, eu vou naquele banco lá, porque ele é muito maior, tem X anos. E não necessariamente ele vai trazer a melhor solução. É encantado pela estrutura, né? Tudo, né? Não deveria ser assim, eu falo isso com muito pesar. Não deveria ser assim. Então, o trabalho dos consultores independentes ou dos assessores de investimentos independentes que não tem uma camisa necessariamente, eu costumo usar um outro exemplo, Saulo.
nós temos um casal de filhos, você sabe. Imagina eu levar, ou quem está nos ouvindo, levar o filho no médico, e você chega lá no médico e ele tá com uma camisa de um laboratório. E na hora dele receitar 3 medicamentos daquele laboratório, você ficaria confortável? Não. Peraí. Esse médico, ele tá trazendo uma análise imparcial ou ele tá vendendo produto? Né? Entende? Eu não ficaria confortável, não fico confortável. Para mim, ele vai fazer uma análise, uma anamnese, um diagnóstico do meu filho, né, da saúde dele. Imparcialmente. Imparcial. Se o produto é A, B ou C, considerando que sejam todos de uma qualidade igual, a marca, entre aspas, não importa, entende? Sim. Então, é nesse sentido de... Então, o trabalho do consultor e o desafio ao mesmo tempo é de conscientizar, desmistificar, mostrar e ensinar. É maravilhoso, eu adoro. Não me vejo em outra área, realidade. É muito bom mesmo, né? E eu vejo a possibilidade, Saulo, de mudar vidas, mudar destino. Não quero que isso não é demagogia, porque, cara... E às vezes, e o que é interessante, Saulo, assim como você é um especialista dentro da contabilidade, controladoria, você vive isso 24 horas por dia. Para você começar a falar de balança aqui, você vai me dar uma aula, com toda certeza, DRE, ativo, passivo, que eu vou ficar maluco, circulante, não circulante. Eu entendo, né, dentro de uma média, mas não sou especialista como você. E eu atuo dentro de finanças. E sei disso, falo isso 24 horas. Para mim é muito fácil. E às vezes, conversando com uma pessoa, senta numa conversa como a gente tá aqui, super natural, às vezes de uma frase, uma insight, falando, cara, eu ia, por exemplo, tava buscando o banco fazer uma renegociação. Por quê? Como para mim é normal, eu falo disso, estudo isso, né, tradicional, mas para uma pessoa pode mudar. Assim como eu acredito que você já mudou a vida do empresário, salvou de um grande buraco financeiro, de uma decisão. Então, é prazeroso esse papel de educador. De educador. Eu falo lá, inclusive lá no escritório, eu coloquei uma escrita na parede ali, porque eu acredito muito nessa parte da educação. Acredito muito. Tanto a minha área como a sua, né? Ele está relacionado a isso, né? Porque a pessoa, se ela não conseguir entender, né? Ela pode, naquele momento, corrigir, igual você falou, né? Depois volta tudo de novo, né? E eu sempre comento ali pro pessoal e vim trazendo essa frase, que tudo começa pela educação. Depois vai as demais coisas, né? E eu acho que nós temos um trabalho muito grande aí, seja financeiro, seja contabilidade, seja até jurídico, né? Sim. Porque são os apoiadores das empresas, né? As pessoas físicas também precisam disso, né? Então é muito legal. Felizmente nós estamos chegando no fim. Passa rápido, hein? Passa rápido, Você ficaria a tarde toda aqui. Não, eu acho que a gente tem muita coisa para conversar, mas vamos criar episódios focados, vamos fazer coisas bacanas, né? Acho que a contabilidade conectada, ela veio aqui para trazer essa educação. Trazer a educação. Ela é 100% para educação, né? É voltada para isso, com parceiros como você, que a gente vem trabalhando e fazendo, né? Acontecer. E o que você falou, e vai ser muito bom, o que você disse, que a gente vai fechar aqui, que é sobre mudar a vida das pessoas, né? Sim. E é sobre mudar as vidas das pessoas, porque tudo é sobre pessoas, no final das contas, né? Sim. Então, para a gente chegar nesse finalmente aí da nossa conversa, cara, deixa uma mensagem aí, a câmera é toda sua, deixa uma mensagem para esse pessoal que está assistindo a gente. Eu gosto de trazer exemplos e analogia. Talvez esse meu encerrar vai levar alguns minutinhos, mas fica à vontade, o momento é Braget. Quando você fala, né? Às vezes a pessoa fala, Ricardo, se você fosse resumir, né? Você não me fez essa pergunta, mas vou trazer como se fosse, né? Se você fosse ter uma única dica financeira, padrão, né? Ou é clichê, gastar menos do que ganha, né? Pô, cara, isso eu sei, mas muita gente não faz. Mas eu quero trazer um viés ainda diferente. Não é só gastar menos do que ganha, é buscar forma de você ganhar mais. Por quê, Saulo? A minha forma de atuação, agora olhando para um consultor de finanças pessoais, tá? De organização, de gestão. Saulo, a gente pode, por exemplo, né? Quando tem um cliente ali que está com... As contas não estão fechando, né? Ele está gastando mais do que ganha. Claro, vai ser necessário você ajustar, você dar uma espremida, tirar o supérfluo ali para caber no orçamento? E é uma estratégia inteligente? Sim, com certeza. Mas você concorda comigo, Saulo, que essa mudança ali vai tirar, muito possivelmente, esse supérfluo com um lazer, com um prazer que a pessoa tem, com uma viagem, com um café, com uma bolsa que a mulher quer comprar, com um terno que o cara quer comprar, com um carro. Ou seja, vai
mesmo que seja um micro sangramento, vai sangrar. Vai sangrar. Pode ser necessário? Sonho, né? Pode ser necessário? Pode. É um sonho, cara, é uma realização. Eu falo assim, Saulo, a vida é muito curta para você não tomar um café. Igual eu vejo alguns consultores, minha opinião é diferente, corta o cafezinho, o cara não corta o café não. Agora, claro, não tô falando que o cara toma um café de lá na boutique dos cafés lá, na Coffee Boutique francesa. Mas eu digo assim, cara, tem que ter, eu falo que o cuidado é você ajustar as finanças e continuar vivendo, e vivendo melhor. E aí vem o ponto que eu quero trazer aqui. A minha recomendação é busque formas de aumentar a renda. Eu fico sempre perguntando, comigo, né, cabeça fervilhando, de como eu posso aumentar a renda, como eu posso fazer mais dinheiro. Eu não gosto de usar o termo ganhar dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança, quem pede. Não, a gente faz dinheiro. Por quê? Pensa comigo, Saulo, nesse mesmo exemplo, as finanças não estavam equilibradas. Se eu vou lá e espremo, vai sangrar um pouquinho. Eu sonho, pode um sonho ser minado, ou um sonho ser prorrogado, isso vai doer de alguma forma. Agora pensa se eu tenho, né, pego um exemplo de uma família que tem um ganho de 10 mil e está gastando 15. Pô, tá dando ruim, né? Mas se eu consigo, e aí entra a questão da mentalidade financeira, descobrir uma habilidade que ele tem, descobrir alguma coisa para que ele faça mais 5 mil. Sim. Ou seja, ele continua com uma vida dentro daqueles supérfluos, lazer, prazer, viagem, e com uma vida melhor. E aí, Saulo, você que empreende, você sabe disso. Dentro do mundo do empreendedorismo, o ganho financeiro ele é ilimitado. Ele é ilimitado. Não tem limite, né? Não tem um teto. Não tem. Porque tem gente que coloca o limite, mas não existe, porque né? assim, Saulo, dentro do mundo corporativo, eu trabalhei em empresas nacionais e multinacionais, como eu te falei, eu via gerentes, diretores com uma responsabilidade absurda. Quando eu falar absurda, é no nível de burnout, no nível de... A gente tem ouvido muito isso. Tem que entregar e tudo. Tem que entregar. Mas no sentido de, cara, será que a vida dele, esse pesar... Essa pressão toda vale o que ele ganha? E quando eu venho para e ganhava isso há alguns anos atrás, 20 mil reais. Cara, será que ele, com o conhecimento que ele tem, ele não conseguiria fazer 30, 40? Saulo, eu sempre falo, não, eu entendo que a ambição, ela é boa no sentido de uma decisões saudáveis, de buscar coisas melhores. Se tem gente ganhando 50, 100, 200 mil, 300 por mês, se tem gente... É possível fazer. Pode ser que a gente não esteja ganhando isso ainda, hein, Saulo? Ainda. A mentalidade, ainda. Cara, mas por que eu vou me limitar aos 20 mil? Você entende o que eu tô querendo dizer? Sim. Então, o resumo que eu quero fazer é, precisa ajustar para, né, vai doer, vai sangrar, mas não é só isso no sentido de acomodar. Não é só reduzir, né? Reduzir e se acomodar. Também aumentar a receita. Aumentar. Como que eu vou fazer mais dinheiro? Para que a vida faça... Não que a gente vai viver em função de... Mas que a vida faça sentido no quesito de ter uma vida melhor. Não só para mim, para minha esposa, mas para meus filhos. Sabe, de aproveitar. Eu falo, cara... Deus fez, né? Nós somos cristãos. Deus fez a Europa, Deus fez maravilhas da natureza. Será que é para eu ficar só em Jundiaí? Não é para eu ir na praia? Para eu ir conhecer Fernando de Noronha? Entende? Então é de buscar. Desfrutar o que o Criador fez, né? Também. Exato. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar essa reflexão. Busque formas alternativas de ter uma renda, né, passiva com investimentos, uma renda adicional com um novo trabalho, nova habilidade. Saulo, toda pessoa sabe alguma coisa que eu ainda não sei. Você sabe muito que eu não sei. E possivelmente eu sei algo que você não sabe. Então, cara, esse conhecimento, ele vale ouro. A pessoa talvez não entendeu, não compreendeu. E entra onde? Que eu falei lá na mentalidade de novo. Mentalidade. Gosto muito dessa palestra. Quem não assistiu ainda uma palestra dele, da mentalidade financeira, é muito boa. Muito boa mesmo. Mas, Ricardo, infelizmente, toca aqui. Passou rápido. A gente terminamos aqui, mas não quer dizer que não vai ter outras oportunidades, né? Como eu falei brincando, né? A gente começa a falar, daqui a pouco a gente percebe que vai horas aqui. Vai horas, mas encerrando aqui, gente, muito obrigado aqui pela audiência, por estar aqui com a gente. Curta, se quiser falar com o Ricardo, né, Ricardo? Escreve aí, a gente passa o link, conversa. Né? Que vai ser muito legal. Qual que é o site lá da Tem www.bragit.com.br Bragit, e o @, no Instagram, Ricardo Rios _consultor. É isso aí. Trazendo dicas lá. Segue o Ricardo. Tamo junto aí, pessoal. E até a próxima. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Valeu.